Olá, amigos! Este é mais um momento Oficina de Emoções. Hoje partilho com vocês uma experiência que eu tive ao olhar o reflexo do sol nos vidros de um prédio. Final de tarde, é um final de luz de sol se pondo e, dependendo do lugar onde você está, o espetáculo é belíssimo. O sol estava se pondo e normalmente ele se põe, não é, no poente, mas exatamente o lado oposto estava cheio de luz. E isso me chamou a atenção. Eu pensei, nossa, o sol não se põe desse lado, se põe exatamente do outro lado. Que luz é essa? E logo eu percebi que era o reflexo da luz do sol que vinha do poente. Era um dourado lindo, maravilhoso, batendo numa parede cheia de vidro do prédio. E isso eu estava vendo à distância. E eu pensei, que coisa linda! Aquela parede, aqueles vidros, eles não têm luz própria, mas refletem a luz que recebem do sol. E logo então eu fiz também uma conexão com aquilo que nós temos e que podemos também refletir para as pessoas à nossa volta. Nós não somos o sol, nós não temos luz própria, nós não temos por nós mesmos capacidade de sermos pessoas que produzimos luz sem ter uma fonte. Luz nas palavras, luz nos gestos, luz na fisionomia. Não, nós precisamos sempre de uma fonte inspiradora, como ali aquela parede para refletir e ficar toda iluminada, toda dourada. Ela precisava da luz, dessa fonte que é o sol. Nós também precisamos observar onde está essa nossa fonte de luz. Essa nossa fonte inspiradora de coragem, de fé, de esperança, de motivação. Porque aí sim, nós nos abastecemos desta fonte e, como aquela parede, podemos refletir a luz dessa fonte. E onde que nós vamos buscar essa fonte? Essa fonte inspiradora de força, coragem, paz. Certamente podemos buscar isso nas coisas boas, não é? Numa boa leitura de um bom livro, num bom filme, em uma boa conversa, em pessoas que nós sabemos que vamos ter uma conversa produtiva e vão nos ensinar alguma coisa, em seguir alguém pelos meios de comunicação, a mídia, sabendo que as palestras daquela pessoa nos acrescentam, e principalmente na grande força inspiradora de toda a humanidade, que é a Bíblia, porque a Bíblia até hoje é o livro mais vendido no mundo. Então, independente de qualquer religião, a Bíblia é uma fonte inspiradora. E nós precisamos de perceber e descobrir aonde que nós temos possibilidade de nos abastecer. Minha mãe dizia, saco vazio não se põe de pé, não é? Acho que muita gente já escutou esse adágio popular. Saco vazio não se põe de pé. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o saco, quando ele não tem nada, ele fica mole, totalmente flexível e logo no primeiro vento ele cai para um lado ou para o outro. Agora, se ele estiver cheio de alguma coisa, cheio de pedra, cheio de areia, ele fica mais pesado. Ele está repleto, ele está pleno. E pode vir vento de um lado, de outro. Ele tem mais condições de resistir à força dos ventos. Assim também somos nós. Somos esse saco
que precisamos nos preencher. Somos essa parede de vidro, como no prédio que eu vi, que precisamos sentir a luz de alguma coisa, o calor de alguma coisa dentro de nós, para nos motivar a sair de nós e darmos o nosso melhor, a seguirmos em frente, a superarmos as dificuldades, a perdoarmos. Tudo isso são capacidades intrínsecas na nossa natureza humana. Mas, como a tomada de eletricidade, por si só, ela não dá energia, é necessário nós colocarmos ali um fio com a luz, e aí sim, ela pode produzir energia, assim também somos nós. Precisamos de uma fonte inspiradora, para que nós possamos também nos preencher de coisas boas e, como a tomada, passar a luz, como a parede do prédio refletir a luz, como o saco cheio de algo bom, possamos resistir às dificuldades e também sermos fontes inspiradoras para as outras pessoas à nossa volta. É por isso que é importante selecionar onde estão essas fontes de abastecimento emocional e espiritual na nossa vida. Porque se forem fontes boas, vamos refletir coisas boas. Primeiro sentir e depois refletir para os outros. Mas também, se forem fontes que não são tão boas, vamos sentir coisas que não são tão boas dentro de nós e refletir também essas coisas que não são tão boas para as pessoas à nossa volta. Mais amizades, lugares que nós sabemos que não combinam conosco, conceitos, conversas, situações, hábitos que vão cada vez mais nós permitindo eles entrarem na nossa vida e lá uma hora vão nos preencher também dessas coisas que conscientemente sabemos que não são boas, mas vamos permitindo, vamos deixando para lá, não temos o cuidado de selecionar. Não, precisamos ter a consciência de que nós não temos fonte de luz, mas que precisamos refletir essa luz. Ter consciência que tudo aquilo que de fonte ao nosso redor entra em nós e automaticamente nós vamos refletir através de palavras, fisionomia e gestos. Que possamos nos abastecer, principalmente da luz, da esperança, da fé, do amor, que Jesus nos ensina a todo momento, principalmente na sua palavra, que é a Bíblia. E assim ficamos por aqui. Quer saber mais sobre o nosso trabalho? Acesse o site casademaria.org.br. Até a próxima, com a graça de Deus.